Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva. Esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais informações e notícias do dia que impactam o mercado financeiro para que você se prepare para fazer um Day Trade de qualidade e termine o final do dia com lucro. Hoje é dia 12 de julho de 2023, repetindo o recadinho que eu tô deixando a semana inteira, do dia 17 ao dia 21 de julho. Semana que vem vou estar de férias, não vai ter Bom Dia Day Trader, também não vai ter Arriscando a Própria Pele às 8 horas da noite. Vou deixar um presente aqui, uma mentoria para Day Trade iniciante. Lá vai ter muita coisa, muita informação recheada de coisas importantes para você começar a se preparar para fazer o seu day trade, para você que está decidindo se vai ser day trade ou não, para você que aprendeu a usar day trade como investimento e para você que já é day trade com uma certa experiência, para relembrar algumas coisas importantes. Então assista, ficará por 7 dias no ar, mas agora vamos para o que interessa, vamos para as notícias do dia, perfeito? Vamos lá, então vamos começar com uma notícia que hoje está empolvorosa nos noticiários econômicos, nos tabloides econômicos do mundo afora, que é a CPI dos Estados Unidos, que é a mesma coisa que o nosso IPCA aqui, tá? É como se fosse o IPCA americano, que é o núcleo de preço deles, tá? Por que tá todo mundo agitado com isso? Uma sinalização de queda ou de estabilidade lá nessa CPI deles, quer dizer o que pra gente aqui? Que a taxa de juros deles vai continuar a mesma ou cair, não vai ter aumento de taxa de juros, que essa é a expectativa. Como ontem eu disse aqui do IPCA do Brasil, a expectativa era que tivesse uma deflação e teve, a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Hoje a expectativa é que a CPI deles caiam realmente ou se mantenham numa estabilidade. Isso acontecendo, tá? Faz com que todo mundo se anime e possa ter novo corte de juros na próxima reunião do Federal Reserve, do Fed, do Banco Central americano, tá? Essa é a nossa expectativa. Eu li muita coisa sobre isso hoje. O que mais me chamou a atenção foi uma matéria do Bloomberg, então dá uma conferida lá, que fala muito sobre essa informação. Eles têm expectativa realmente que vai cair algumas informações da CPI, alguns resultados, alguns indicadores, isso vai dar uma abertura de sinalização para nova queda de juros. Eles estão esperando realmente que essa queda impulsione a queda de juros na próxima reunião do Federal Reserve, o Banco Central americano. Então dê uma conferida lá nessa notícia dele, chama Radar do Mercado, faz sentido e é bom você ler essa matéria. Foi a matéria de todas as matérias que eu li, foi a matéria que eu mais me interessei. E eu digo isso porque quando eu for preparar aqui o Morning Call para vocês, eu já acordo de manhã cedo, umas 6 horas da manhã, e começo a consumir alucinadamente informação para poder passar aqui as principais notícias, as que mais impactam para vocês. Também tem informação da taxa de juros do Canadá, e o que é importante na taxa de juros do Canadá? Uma sinalização de queda na taxa de juros do Canadá pode ser uma sinalização para abertura de queda em todas as outras taxas de juros mundo afora. Quer dizer que a gente conseguiu controlar a inflação e agora a gente pode começar a derrubar a taxa de juros. Isso é uma coisa boa, porque realmente a gente estava num cenário onde, para controlar a inflação mundo, a gente tinha que realmente manter a taxa de juros alta por todos os países importantes do mundo. Então é importante a gente ficar de olho no que vai acontecer nessa notícia. No calendário econômico a gente vai falar exatamente do horário que vai sair a notícia da taxa de juros do Canadá, que também é impactante para a nossa bolsa aqui. E também teve a informação maravilhosa ontem que a gente teve uma deflação nesse mês, tá? No mês passado aqui na economia brasileira, no nosso IPCA, tá? O que foi que alavancou essa deflação para nós aqui? Principalmente foi a gasolina, a gente teve um arrefecimento no custo da gasolina, o preço mais baixo dos veículos, também teve arrefecimento no preço dos veículos. Isso fez com que o mercado, nosso mercado daqui mostrasse uma deflação. Isso mostra que, de repente, na próxima reunião de agosto, pelo menos a expectativa de alguns economistas aqui no Brasil, a gente tem um corte de taxa de juros, com um corte de taxa de juros de 0,25 bips. Estão dizendo em 0,5, eu acredito também em 0,25 bips. Isso já dá uma sinalização boa, faz com que as nossas bolsas aqui se animem. Porém, o resultado de ontem no movimento da nossa bolsa não foi tão em linha com a informação do IPCA, a gente já vai falar disso. Mas agora vamos dar uma olhada no calendário econômico para entender o que está acontecendo no mundo afora, perfeito? Para a gente ver as principais notícias do dia, vamos lá. Então hoje, como eu disse, vai ter a CPI americana, que é o IPC deles, que é o núcleo de preço mensal, tá? Vamos ver se vai ter mais alguma coisa. Não, aqui às 9h30. Então lembrando, a bolsa, o mercado futuro aqui abre às 9. O mercado à vista abre às 10. E realmente às 10 acontece muito de virar uma tendência que está acontecendo. A gente vai mostrar isso no gráfico daqui a pouco, quando a gente for para o índice futuro. Às 10h30 abre a análise. Abrindo a análise, novamente a gente pode ter solavancos e movimentos no mercado. Como às 9h30 nós temos uma notícia muito impactante para o mercado, eu sugeriria hoje para vocês não operar das 10 às 9, como eu costumo não fazer, porque a gente vai ter movimento agressivo no mercado. Isso pode te levar logo na abertura do dia, logo no começo do dia, um stop. Tomem cuidado com esse horário. É notícia realmente que vai movimentar o mercado. Tá todo mundo falando isso nos tabloides econômicos por todo mundo, e isso é importante. Fiquem atentos. Hoje o horário das 9h30 é extremamente perigoso. Eu consideraria hoje esse horário das 9h30 respectivo a um horário de reunião do Federal Reserve, a um payroll que tem toda a primeira sexta-feira do mês. Tomem cuidado com essa informação, tomem cuidado com as 9h30 para não tomar stop. Vamos lá, vamos dar sequência. E tem às 11 horas, como eu disse, a taxa de juros do Canadá.
E também às 11 horas tem estoque de petróleo. Então, essas são as notícias que vão pairar hoje no ar. O mais impactante, cuidado com as 9h30. Tô alertando aqui. Cuidado com as 9h30. Vamos dar uma olhada pelas bolsas mundo afora. Perfeito? Vamos começar aqui primeiro pelos indicadores importantes. O WZ, que é a nossa bolsa dolarizada, está numa alta de 0,9%. O barril Brent de petróleo cotado a $79. Olha, desde quando a gente começou a fazer o Morning Call aqui, essa é a maior cotação que teve. A última grande cotação foi há 3 semanas atrás, com $78. Teve uma alta de 0,9%, agora 0,10%. O minério de ferro está em 110, dólar está numa estabilidade, a gente viu ontem a 111, hoje está 110, DXY a 101.070 pontos, está em 0,15 de baixa. O VIX, que é o índice do medo, está numa variação de 1%, também está controlado, caindo. Lembrando que a gente teve 3 altas consecutivas grandes. As bitcoins cotadas em 30 mil dólares, 30.700 dólares, perdão, em 0,25%. Lembrando que elas estão ali naquela variação de 30 mil a 31 mil dólares, está tudo dentro do que está acontecendo. E eu, de novo, alerto as bitcoins aqui, fiquem atentos. Nos Estados Unidos, as bolsas estão em alta também, acho que está todo mundo na expectativa também, está todo mundo na expectativa da CPI americana, e acontecendo uma informação positiva, o mercado vai elevar mais ainda, e a Europa também está animada com essa informação, também está todo mundo em alta lá. A Ásia, em sua grande maioria, fechou em queda, aqui nessa parte inferior da tela. Então, agora que a gente já passou as informações das bolsas e principais indicadores do mundo, vamos para o que de fato coloca dinheiro no nosso bolso e comida na nossa mesa. Vamos dar uma olhada no índice futuro e no dólar futuro, e dar uma olhada no que vai acontecer no gráfico. Vamos começar pelo índice futuro, e só pincelando do que aconteceu ontem, e exatamente o que eu falei no Morning Call de ontem, aconteceu ontem, logo na abertura do mercado. Eu falei para vocês, olha gente, vamos ficar aqui atento, porque o que pode acontecer, tá? Deixa eu só aproximar um pouco mais aqui o gráfico, pra gente ter uma visualização mais legal, pronto. O que pode acontecer? A gente pode ter uma leve alta aí no mercado, dada a informação do nosso IPCA aqui no Brasil, e depois queda, porque o gráfico está apontando queda. E ontem os Estados Unidos, o SP500 subiu e o nosso índice aqui descolou deles e caiu. Todo mundo falando em descolamento, que ia subir, gente, a realidade foi que descolou e caiu, porque o gráfico estava dizendo queda. De novo, o preço desconta tudo, só não desconta atos de Deus. Isso é uma das teorias de Down. Então, aconteceu. Ele derrubou todo o mercado nesse movimento muito agressivo. Logo no começo do dia, não deu nenhuma oportunidade de venda aqui boa, clara pra gente fazer. Quem assistiu ontem, Riscando a Própria Pele, às 8 horas da noite, viu acontecendo, eu aqui esperando na expectativa, ansioso, falar, putz, dá uma oportunidade. Não dava uma oportunidade nessa queda e não deu, tá? E depois o mercado subiu um pouco, né? Um pouco não, subiu até bastante. Quase ali, ó, no 0 a 0 do fechamento do dia anterior, quase no 0 a 0 da abertura do dia de ontem, tá? Então, ontem ficou o mercado bem volátil, bem agressivo nessa queda, não dando muita oportunidade. O que esperar para hoje do nosso querido índice futuro? E vamos dar uma ampliada aqui, vamos dar uma afastada no gráfico para a gente ver o que está acontecendo, tá? Primeiro, a gente tem essa zona que eu tô repetindo faz tempo, que foi tocada e foi testada e foi trabalhada toda essa região aqui, ó. Deixa eu trocar a caneta aqui que eu prefiro a outra, tá, gente? Vamos pegar aqui a outra, que a outra deixa uma marca mais forte. Toda essa região aqui eu falei, gente, isso aqui é uma zona de resistência. Então o preço vem, bateu, caiu, bateu, caiu, bateu, caiu, bateu de novo, caiu de novo e agora começou a fazer um movimento de alta, ou seja, ele começou a fazer aqui esses toques nessa região e agora mostrar queda. Ele ainda para mim tá mostrando, olha, posso cair mais. Ontem ele ficou no sobrevendido, tá? No sobrevendido e depois entrou força compradora, ele subiu. Vamos agora, como ele tá meio incerto, de novo, o gráfico assim faz com que eu tenha que ir pro tempo gráfico maior, apesar de eu falar aqui, olha, o tempo gráfico de 60 minutos é o tempo gráfico para day trade, mas como ele tá um pouco incerto, mesmo nessa queda, é bom de dar uma olhada aqui e olha de cara o que a gente viu. Gente, esse candle aqui foi importante. Eu sempre falo aqui de leitura de candle e vamos passar aqui de novo aquele tracejado de Fibo da pernada de queda. Olha, e na pernada de queda, ele vem aqui tocar próximo dos 50%, região dos 50%, deixando este candle aqui. Este candle aqui tá me dizendo o seguinte, olha, isso foi uma baita de uma defesa dos comprados, tá? E jogou o preço para cima e fechou com um martelinho bem nessa primeira retração de Fibo aqui. Vamos só dar uma forçadinha aqui nesse Fibo, tá? E vamos traçar esse Fibo aqui do movimento, tá? Que eu acho importante. Deixa eu dar uma macetada aqui no gráfico para fazer o Fibo do movimento, só para a gente conseguir visualizar aqui todo esse Fibo de retração, para ver qual foi a força desse candle realmente pensando no Fibo de retração. Ele não chegou nessa primeira retração de Fibo, tudo bem, isso não é um problema, isso foi só para a gente evidenciar aqui e olhar, porque eu não tinha visto. Da pernada ele chegou e ele foi próximo ali à região de 200. Com um candle como esse, tá? Lembrando que a gente tem algumas zonas ali que eu desenhei para vocês de resistência do preço. Eu vou até afastá-las mais para cá aqui, do lado direito da tela, tanto no 60 quanto no
quanto no diário, eu acredito que a gente possa ver aí um movimento de alta, tá? A gente tem até essa zona de novo 1.500 pontos. Pode ser difícil dar alguma oportunidade clara. Essa região de alta aqui é muito bagunçada, tá? Porque tem uma série de zonas ali na frente, tem média móvel, tem um monte de coisa atrapalhando. Eu vou voltar lá para 60 minutos para vocês verem, tá? Vamos para 60 minutos. Tem um monte de coisa aqui para cima, média móvel de 20 períodos, aritmética para baixo, média móvel de 200 períodos, aritmética de lado. Tem as duas zonas de suporte que eu falei, de resistência que eu falei para vocês, que o preço pode ir lá brigar e pode ser que não passe. Então tem um monte de coisa acontecendo aí. Eu não estou feliz com uma alta porque não vai dar oportunidade muito clara, dado esse monte de coisa que tem na frente do mercado, mas a gente pode ver um cenário de alta no mercado, vamos ficar atento, tá? Já me alonguei demais, vamos pro dólar, e o dólar também fez a mesma coisa que eu falei, tá? Ontem no Morning Call. Então assistam o Morning Call até o final, olha só a importância disso, tá? Eu falei, olha, o mercado vai abrir em alta, tá? Esse movimento de alta é importante, aconteceu um movimento de alta. Ah, tudo bem, Adriano, eu vi ontem, arriscando a própria pele, você ganhou dinheiro na venda do dólar, e você falou de alta do dólar. E aí, como é que fica? Senhores, o mercado ele vai se movimentando e vai dando informações pra gente do que tá acontecendo, da direção dele. Não é porque aqui no Morning Call eu falei, olha só, existe possibilidade de alta do dólar assim, e ele subiu, que ele vai subir para sempre, que ele vai subir o dia inteiro. Tudo vai depender de como o preço vai se comportar e de como as notícias vão impactar no comportamento do preço, dadas as informações que estão acontecendo. E o dólar fez exatamente isso. Ele foi lá, baseado nessas notícias, eu vou até aqui por 5 minutos, e é importante pincelar para vocês. Olha o que ele deixou aqui, ó. Olha essa região que ele deixou aqui. Eu vou só pincelar para vocês aqui, ó. Ele negou uma alta. Olha só o que ele está deixando aqui pra gente. Ele teve toda essa marcação dessa linha de tendência de alta, dizendo, olha, posso subir, e aí aqui ele negou, aqui foi onde eu entrei vendido, bem nesse candle que negou, e depois eu saí aqui fazendo o resultado do dia, tá? Isso foi só para pincelar. A gente tem que fazer a leitura ampla do gráfico quando a gente está operando ali no dia a dia. E o que ele está sugerindo para mim hoje? Nesse momento ele está dizendo para mim, olha, estou em queda. Tá? Eu tenho chance de cair, só que eu tenho que romper aqui essa média móvel de 200 períodos branca, aritmética que eu tô vendo aqui. Ele tem uma proximidade dessa média, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele tem uma proximidade de 11 pontos, tá bem perto da média. Rompendo essa média, a gente tem todo um campo aberto aqui para operar, tá? Olha só, tem todo esse campo aberto para operar, pode ter uma queda muito forte, e nessa queda pode ter bons trades e uma boa forma de ganhar ali um dinheiro com esse movimento. Vamos dar uma olhada no diário, apesar de eu sempre falar aqui insistentemente, olhem o semanal. O diário é importante nesse momento porque, olha só, o movimento que ele está fazendo no diário, e eu acho que tem uma linha aqui. Vamos confirmar aqui se tem uma linha. Tem uma linha de tendência aqui, de alta. Ele pode vir aqui brincar nessa linha, não é tão relevante. Eu vou até tirar daqui para não atrapalhar vocês no day trade do dia, tá? É só uma linha não muito relevante, mas esse candle aqui mostrou para mim o seguinte, olha, eu tô começando a mostrar fraqueza na alta. O IFR tá trabalhando abaixo da linha dos 50% na parte inferior da tela. Eu fiz esse movimento de pivô aqui, ó, mas agora eu tô testando a cabeça do pivô, até entrei para dentro da cabeça do pivô, ou seja, um gap de baixa rompendo essas médias, tanto de 200 aritmética no 60 minutos, quanto essa média aqui de 20 aritmética. Vamos ver qual a distância para essa média de 20. Normalmente a média de 20 do diário corresponde de 60 de 200 nos 60 minutos. E é mais ou menos isso, ó, tá? Ali a uns 19, 14 pontos de distância. Então, rompendo essa média, vamos dizer que abra no mercado de queda e rompa essa média aqui de 20 períodos aritmética, e também rompa a média de 200 períodos aritmética dos 60 minutos. Uma do 20, a de 20 do diário e a de 200 no 60. Vai abrir pra gente uma possibilidade de venda no mercado, e aí vai ficar mais fácil operar na venda no dólar, tá? Vamos acompanhar o dia de hoje. Espero que vocês todos terminem com gain. Hoje vai ser um dia mais difícil, pelo menos na primeira hora da manhã, por conta das notícias que vão sair aqui. Só voltei aqui para deixar bem plotado na tela, tá? Notícia impactante. CPI dos Estados Unidos às 9h30. Fiquem atentos, diria para vocês. Olha, complicado esse horário, fiquem atentos. Tô alertando aqui, é o que eu mais falei. Esse horário vai ser difícil, gente. Se você puder não operar nesse período, não opere, espere passar, e aí você pode operar com mais tranquilidade. Do mais, gente, desejo a vocês um ótimo dia. Espero vocês às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele, onde eu opero com o dinheiro de verdade, mostro as minhas operações, e vou pedir para você aqui, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, porque isso é importante. Um forte abraço. Até o próximo dia de trade, não, porque o próximo dia de trade é hoje, né? Até hoje às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele. Espero vocês lá.